Bem, eu continuo me chamando Nelson, continuo sendo um discípulo de Jesus, caminhando aí em processo de restauração, lutando com algumas adicções, alguns defeitos de caráter, lutando com a dependência química das drogas. Eu estou limpo delas há 18 dias, 9 meses e 24 anos, graças a Deus. Mas o mais importante é que eu não usei drogas hoje, eu não preciso delas. Só por hoje Deus tem cuidado de mim. Deus tem me dado a graça de viver limpo da pornografia, da ira, da maledicência, da depressão. Gente, como Deus tem sido gracioso. De vez em quando a depressão tenta agarrar no meu pé, já tem uns 7 anos que ela vive me perseguindo, teve momentos tão complicados. Deus tem cuidado de mim. Deus tem cuidado de mim. E quando, na reunião com a liderança, falando sobre essa série Proclamar, estávamos lá compartilhando, vendo as agendas de todos nós, onde estaríamos, o que iríamos fazer, quem poderia ser instrumento de Deus para trazer a mensagem, quando fosse proclamado isso, aquilo outro, falado, e de repente surgiu lá o tema: olha, precisamos que alguém venha falar sobre histórias. Eu não sei por que me escolheram. Eu nem na reunião estava. Quando terminou a reunião, a Rosvita me ligou, disse: gato, vai ter um dia assim, 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 e o lance é o seguinte: a palavra é sobre histórias, adivinha quem que escolheram para pregar? Por que será? Aquilo que o Aristides compartilhou, do estilo evangelístico, de alguém que gosta de sentar, de ouvir histórias, com quem quer que seja, em qualquer lugar, e gosta de falar, de contar também histórias que ouviu, que aprendeu, que viveu. Esse alguém sou eu, esse cara sou eu, contador de histórias, não o do Roberto Carlos. E hoje de manhã, vindo inclusive do retiro para cá, e ao longo dessa semana, Deus tem me falado muito ao coração com uma história que eu quero repartir com você agora. Antes de começarmos abrindo a Bíblia e já dando o recado de Deus aí para o teu coração. Houve um momento muito delicado na minha vida. Na verdade, se eu pudesse contar numa linguagem que a gente usa muito, o tal do fundo do poço, daqueles que estão num processo de adicção, de dependência, de compulsão, seja por compra, seja por droga, seja por sexo, qualquer dessas loucuras aí, de repente o cara bate no fundo do poço, e finalmente ele decide que ele precisa de ajuda. Eu tive 2 fundos de poço. O primeiro fundo de poço foi dentro do hospital psiquiátrico. Havia todo um contexto. Eu fazia agronomia em Viçosa, Minas Gerais, e tive vários surtos psicóticos, 2 deles na verdade, ali naquele momento, 2 tentativas de suicídio. Eu não me lembro muito do que aconteceu. Minha mãe foi me buscar, me trouxe e me internou numa clínica, num hospital psiquiátrico em Londrina. Eu sou paranaense, de Apucarana, e a minha mãe me trouxe para ficar próximo dela, a 50 quilômetros de casa. E depois que eu saí, o segundo fundo de poço foi na prisão. Aí é uma outra história, não quero compartilhar agora, posso contar um outro dia para vocês. Depois que eu saí desse hospital psiquiátrico, eu estava em casa, impregnado de muitas medicações de controle, tarja preta, e segundo os médicos na época, digamos assim, o transtorno mental da esquizofrenia havia se instalado por conta do uso e abuso de drogas, e toda a sintomatologia que eu vivia, tudo aquilo que eu estava revelando para cada um deles ali.
E eu saí desse hospital psiquiátrico, minha mãe me trouxe para casa. Nessa época, nossa família estava toda esfacelada, né? Os meus pais já estavam em processo de separação, meu pai estava morando em Rondônia, os meus irmãos, cada um fora de casa, minha irmã, meu irmão, e somente a minha mãe em casa. E minha mãe me trouxe para estar com ela, somente nós dois. E fase terrível, né? Minha mãe tinha que fazer minha barba, muitas vezes dar banho em mim, que sequer eu tinha coragem de tomar banho, de dar uma volta na esquina e conversar com as pessoas, e o tempo todo dentro de um quarto, trevas, eu diria, né? Silêncio total, não querendo me comunicar, com medo de tudo e de todos. E de repente, numa tarde, minha mãe recebe uma visita em casa, e eu ouvi a voz, reconheci a voz, eu sabia quem era uma diretora de escola, do Colégio Estadual Nilo Cairo, onde eu estudei, uma escola estadual, no Paraná, lá em Apucarana. E essa diretora, crente, evangélica de uma igreja metodista, dona Ieda Marques, veio me visitar, sabendo do meu problema, do que tinha acontecido, da internação no hospital psiquiátrico, do que estava acontecendo em relação às drogas. E a minha mãe disse: dona Ieda, ele não quer falar com ninguém, ele não está bem, mesmo tomando os remédios, ele não consegue se expressar, eu estou tendo que fazer barba dele e tal. E ela: não, mas eu quero falar. Insistiu muito, e a minha mãe então disse: tudo bem, nós vamos no quarto, e a senhora então pode dar uma palavrinha com ele. Bateu no quarto, e eu todo sem jeito, ela entrou, me chamou pelo nome, me chamava de Roberto, porque Nelson sempre foi o meu pai. Roberto, eu posso sentar na tua cama e dar uma palavra para você? Eu disse: pode. Sentou na cama, abriu um texto bíblico e começou a ler aquele salmo. E o salmo diz mais ou menos assim: aquele que semeia a boa semente com lágrimas voltará colhendo os seus feixes. Simples assim. Fechou a Bíblia e disse: posso orar com você? Pode. Fez uma oração. Eu acho que ela não demorou 2 minutos naquela oração, pedindo que Deus me abençoasse, mostrasse o meu caminho, que eu pudesse ter um encontro com Ele e aprender dele. Muito simples. Me deu um beijo, foi-se embora. Eu tentei voltar para a universidade, voltei para as drogas, ainda usando toda a medicação. Fui preso por conta do uso e abuso de drogas. Minha mãe me tirou da cadeia, me trouxe para casa e conseguiu encontrar um local que eu pudesse me recuperar. Deus abriu as portas de uma comunidade terapêutica, de uma casa de recuperação, chamada Casa de Recuperação Nova Vida, em Curitiba. E eu fui para essa casa de recuperação, fiquei ali os 9 meses, que era o tempo de casa, nós chamávamos de gestação espiritual. E no final do ano eu voltei para casa, desejoso de conversar com os meus pais e dizer para eles, especialmente para o meu pai: pai, eu não vou mais cuidar de vaca, ó. Negócio do senhor querer me levar para Rondônia, agronomia, meu negócio agora é cuidar de gente. Então eu tinha desejo de conversar com ele, pedir a bênção dele e da minha mãe, para voltar e trabalhar na casa de recuperação, como monitor, como obreiro e tal. E era final do ano, eu cheguei em casa dia 29 de dezembro, dia 31, passagem de ano. Passagem de ano em casa sempre foi tio, avô, avó, todo mundo de branco e todo mundo mamado. Confusão louca no fim da madrugada, e quebra garrafa, e não sei o quê, e eu, meu Deus, como é que eu vou fazer, como é que vai ser isso? Então eu decidi passar a passagem de ano numa igreja. Eu falei: vou achar uma igreja que vai passar meia-noite e tal, e quando chegar em casa, eu dou um oi para o pessoal, digo que estou cansado, e vou dormir, que eu não quero ficar na arruaça. E aí descobri que próximo de casa tinha uma igreja presbiteriana independente, liguei para lá, e realmente eles iam passar o dia 31 para o dia 1º, orando, cantando na igreja. Digo: puxa, que legal. Aí fui.
botei minha Bíblia debaixo do braço, primeira vez que eu estava andando com Bíblia debaixo do braço na minha cidade, me achando todo estranho, esquisito, e na calçada e tal, e aí chego na igreja. Cheguei na igreja, tinha um biombozinho assim, para que do púlpito não visse a calçada, e eu fui chegando, algumas pessoas me cumprimentaram, e fiquei do lado, e fiquei um pouco em pé, olhando, uma igreja simples, pequenos bancos e tal, e de repente, lá no primeiro banco, alguém fica de pé, e se vira para trás, e começa a glorificar a Deus. Aleluia, Senhor, muito obrigado, Deus, os meus olhos estão contemplando o teu milagre. Dona Ieda Marques, chorando, cantando, louvando a Deus, e vindo me dar um abraço, dizendo: ô filho, o Senhor é fiel, e a sua palavra não volta vazia. Vamos orar? Senhor, eis-me aqui outra vez. Muito obrigado, Deus, por tão grande salvação que me alcançou, lá na casa de recuperação. O Senhor convertendo meu coração, minha mente, meus olhos, meu corpo todo, dando significado, sentido, propósito à minha vida. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Obrigado pela vida da Dona Ieda, pela história da vida dela, já não está nem entre nós. Obrigado, Deus, pela vida do irmão Tarcísio, que tem abençoado tanta gente ali, Deus, no Querigma, e que estava enfermo essa semana, já está em casa, queremos interceder pela vida dele. Obrigado, Deus, por cada família aqui representada. Talvez nesse momento algumas pessoas estão passando por momentos como eu estava passando. Entes queridos que estão enfermos, às vezes desenganados, pessoas próximas de nós que ainda não conhecem o Senhor Jesus, amigos, gente do trabalho, e nós nem sabemos muito o que fazer ou como fazer. Minha oração nessa noite, Deus, é, antes de mais nada, de gratidão, porque se aqui estamos, se aqui chegamos, o Senhor usou a história de muitas pessoas, de familiares, de pais, de mães, de tios, de avós, de amigos, que falaram do teu amor, não só por palavras, mas proclamaram Jesus através das suas vidas, de uma vida diferente, de uma vida legal, de uma vida jóia, de uma vida que impactou a nossa vida, e nós quisemos saber que negócio é esse, o que é que acontece, que você reage assim ou assado em relação a problemas, a dificuldades, e a resposta sempre veio: é Jesus, foi Jesus, Jesus me alcançou, Jesus me abençoou, eu era mentiroso, e agora eu vivo na verdade, não abro mão, eu roubava e agora Deus tem me dado e eu consigo dar, abençoar. É Jesus. Senhor, muito obrigado pela minha história, pela nossa história. Obrigado pela tua história, Jesus. E muito obrigado pelas histórias de tantas pessoas que já impactaram a nossa vida, que estão próximas de nós e que nós sonhamos vê-las transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. Então nos abençoa nessa tarde e noite e fala ao nosso coração, usando histórias.
Essa, Deus, é a minha oração. No nome de Jesus. Amém. Amém? A primeira coisa que eu queria dizer para você, que eu preciso falar com você hoje à noite, é o seguinte: é uma má notícia. É uma história que não começa muito bem. E nisso, nenhum de nós pode apontar, pode falar, pode dizer que eu sou assim, eu sou assado, eu sou melhor, eu sou pior. Todos nós nascemos lascados. Todos nós nascemos, num linguajar mais crentez, em pecado. O cearês foi lascado. Sem exceção, a Bíblia diz que todos nascemos em pecado. Todos nascemos, sem igual, não tem nem... Gente, esse negócio foi lá na história do Adão e da Eva. Eu quero confessar para você que no céu eu vou ter um papo legal com os dois. Vou querer entender aquela história, como é que foi aquele negócio, porque, compadre, como é que você vacila daquele jeito? E ainda bota a culpa na mulher, seu fuleiragem. Pense num homem frouxo. A mulher que tu me deste, que conversa é essa, rapaz? Tua história não começou bem não, aliás, começou muito bem, mas depois ele avacalhou com a história, não foi? Foi Deus que criou. Então, ao mesmo tempo que a tua história e a minha história não é legal, nenhum de nós pode dizer que nós não temos o que a palavra de Deus chama de imago Dei. Deus colocou no meu coração e no teu coração algo chamado eternidade. Deus é eterno. E o desejo do coração dele é que você e eu, de alguma forma, tentemos, busquemos, clamemos pelo eterno. Senhor, faz alguma coisa para que esse negócio aqui, que é passageiro, é momentâneo, é ligeiro, é rápido demais, e às vezes a gente fica pensando, será que vale a pena com tanto sofrimento, tanta desgraça? Deus, põe a eternidade no meu coração. Então você e eu temos história. Como foi a tua história? Onde você nasceu? Eu nasci num vilarejo chamado Caixa São Pedro. O lugar era tão pequenininho que tinha uma placa só. De um lado, seja bem-vindo, do outro, volte sempre. Vai embora. Um distritozinho lá da cidade de Apucarana, no interior do Paraná. Caixa de São Pedro. Vê se esse é nome de cidade, gente. Como é que foi sua infância? Pensa um pouco agora aí. Relembra. Volta lá. Você, qual é a primeira memória que você tem como criança? Criança, lá pequenininha. Gente, eu me lembro, bebezinho, sem a minha mãe, sem o meu pai, na casa dos meus avós. Minha mãe estava muito mal, entre a vida e a morte, internada, ficou muito tempo, com muita infecção hospitalar e tal. E eu na casa dos meus avós, sendo cuidado pelas minhas tias. E eu me lembro de estar brincando com a minha irmã de chiqueirinho, na roça, com caramujo. O caramujo maior era o porco, um pouquinho menor era a porquinha. E os caramujinhos, os leitãozinhos. Eu me lembro de jogar bila. Quem jogou bila? Levanta a mão. Gente, eu falei hoje, nós vamos fazer um encontro facilitador de jogadores de bila. Já imaginou fazer um campo de bila, cara? Ali de baixo, ali, ó. E de repente vem aquele monte de marmanjo, avô, tio, todo mundo chegando com a sua bila. Entendeu?
Porque cada um tinha sua Bíblia matadeira, não tinha não? Com certeza, compadre. Que é isso? Até hoje, gente, eu tenho uma... Se você for me visitar um dia, você vai ver a coleção de Bíblia que eu tenho. Eu sou criança. Bíblia. Pipa. Sem cerol, compadre. Pipa de crente não tem cerol, não. Vamos fazer um campeonato de pipa ali no campo, já imaginou? Qual foi a sua comida preferida? Pensa aí no que a sua mãe fazia. Dia dos Pais agora, a Rosita falou assim para mim, lá em casa é assim. Dia do aniversário, essa pessoa pode escolher o que ela quiser comer. E a Rosita vai dar os pulos para fazer. Hoje em dia ela já leva o Israel e a Rebeca para a cozinha e os dois vão fazer juntos. E é sempre umas tortas complicadas. Eles fazem questão de pesquisar na internet e dizer, mãe, eu quero essa. Aí a Rosita falou comigo assim, o que você quer comer no Dia dos Pais? Eu falei, um manjar de maisena que minha mãe fazia. É o novo. Com aquelas ameixazinhas assim por cima, aquela calda. Deu vontade de comer agora, não deu? Dizem para mim. Infância, adolescente, você tem história na tua família, tem história entre os teus avós, sei lá, tem muita história. Qual foi teu melhor amigo? Lembra dele? Qual foi tua melhor amiga? Meu melhor amigo de infância foi o Chicão. Chicão era filho do compadre Vadê, que era o homem que castrava todos os animais do vilarejo. Ai! E ele sempre tinha 2, 3 cavalos, que ele castrava e depois ficava cuidando desses cavalos e adestrava eles. Demorava muito tempo, e a gente ficava andando de cavalo para cima e para baixo. E um dia eu e o Chicão resolvemos apostar uma corrida. 2 encruzilhadas, no começo da cidadezinha e no final da cidadezinha. Chicão, no 3, hein? 1, 2, 3. Só que o arreio do meu cavalo estava frouxo. E eu passando perto de casa, na hora que fui fazer a curva assim, ó, o arreio virou. E eu caí. Me esculhambei todo. Eles tinham acabado de passar pissarra. Me ralei inteiro. Isso aqui assim, ó, do começo ao fim, ficou tudo pele viva. E aí quando eu aprontava, e eu aprontava muito, me identifiquei com ele, companheiro. Minha mãe dizia, pro tanque direto. Eu, ai mãe, não, tanque não, tanque. Aí lá vou eu pro tanque de roupa suja. E ela pegava aquela bucha, aquela escova, água caindo em cima do machucado aberto, e ela, pense, muita história para contar. Tem que sair essas pedras tudo, senão vai dar bicho. Quanto choro. Faz algo comigo agora bem rápido. Bem rápido. Relembra aí com a pessoa que está do teu lado 2 momentos muito marcantes na tua vida, durante a tua infância e adolescência. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Vamos conversar. Conta um pouco da tua história. 2 momentos legais, muito joia, para cima, que você viveu da tua história. Você tem história para contar? Já contou para ela? Ela já sabe de tudo? Sabe não, rapaz. Conta aí. Ei, muita história legal. O povo nem bem começa a contar a história, já começa a rir. Já viu como é que é? Maravilha!
Agora você vai contar uma história triste. Pode contar a história triste aí, o que foi que aconteceu? Rapaz, me lembro até hoje, morreu meu cachorrinho. Foi um dos dias mais tristes da minha vida, da minha infância, quando morreu meu cachorro, o Bob. Fiquei com febre de noite, rapaz, não conseguia dormir por causa da morte do meu cachorro. Meu parceiro, meu companheiro morreu. Pensa numa tristeza profunda. Tinha sido o presente da minha tia. A vozinha está se divertindo aqui, que só, que delícia. Gente, a história triste pode terminar feliz também, não tem problema não precisa chorar com a história triste, pode dar risada. Não é? Às vezes começa triste, mas termina maravilha. Depois você termina a história aí, vai ter muito tempo. Algumas pessoas desenharam a sua história, influenciaram você. Algumas coisas na sua vida, na sua história, você não tem como mudar. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar. Não posso. Não tem jeito, gente. Minha história foi escrita e eu não tenho como mudar ela. Mas eu preciso aceitar a minha história. E conforme você vai crescendo, você próprio vai desenhando a tua história, e você vai tomando decisões. Você passa a ser responsável pelas suas ações, pelas suas escolhas. E obviamente, você escolhe algumas coisas boas e outras nem tanto assim. Mas tem alguém que conhece muito bem a tua história. Tem um texto da palavra, que eu acho que nós deveríamos ler ele todo dia. Dentre tantos, ou pelo menos uma vez por semana, para a gente perceber o quanto é que ele nos conhece. Salmo 139. Eu vou ler só um trechinho, está aí na tela, do 13 ao 16, você pode ir acompanhando comigo. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando no secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram ainda o meu embrião. Ainda não me chegou uma palavra na língua, na boca, e o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Deus conhece a tua história. Deus conhece a minha história. Uma das coisas que aconteceu comigo dentro da comunidade terapêutica, assim que Jesus me converteu, foi passar dias e dias e dias e dias lendo a Bíblia, orando. Nós temos feito algo muito precioso na igreja nesses últimos tempos, jejuando. Temos jejuado aqui toda terça-feira, a liderança orando por você, jejuando, pedindo que Deus nos dê graça no proclamar, nos dê graça no amar cada vez mais a Deus, amar o meu próximo. E ali na comunidade terapêutica, durante esses momentos, naqueles primeiros dias, muitas das madrugadas, eu ali na capela, era uma capela bem pequenininha, eu pedia para o monitor da casa de recuperação, para o obreiro, para ficar de jejum, 1 dia, 2 dias seguidos, só bebendo água. E na comunidade terapêutica a gente tinha liberdade para fazer isso.
lendo a palavra, orando. Gente, muitas vezes eu me pegava revendo a minha história, relembrando os momentos, percebendo que eu tinha que pedir perdão para o meu avô, que eu tinha roubado ele, para minha tia, que eu tinha mentido para ela, e para aquele senhor, e Deus ia revelando os meus pecados, e ao mesmo tempo, Deus ia mostrando para mim aonde Ele tinha me livrado da morte, aonde Ele tinha me concedido graça, nos momentos, os livramentos que eu tive, e eu não tenho dúvida, Deus tem cuidado de você, Deus tem guardado você, Deus tem livrado você da morte, do inferno, da maledicência. Deus tem livrado você, muitas vezes da enfermidade. Deus tem livrado você, Ele te conhece, Deus te conhece. Bem, essa é a minha história, mas eu quero hoje à noite contar um pouco da história de Jesus. Quem foi Jesus? Quem é Jesus? Como se deu essa história? Em que momento se deu? A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, ou seja, no momento certo, na hora certa, Jesus veio. Sendo Deus, se fez homem, criança, chorou, fez cocô, fez xixi, não sei se tinha Bíblia naquela época, mas brincou muito com seus irmãos, com os vizinhos, para onde o pai foi, mexeu nos pregos, o pai era carpinteiro, com certeza bagunçou as coisas da mãe, foi adolescente. A Bíblia diz que com 12 anos de idade, foi ao templo, e o texto de Lucas 2,52 diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Foi adolescente, foi jovem, na sua cultura, no seu povo, no seu contexto. E lá pelos 30 anos de idade, sendo Deus, se fez homem, e sendo homem, se faz Deus. Homem, Deus, Deus, homem, com poder sobre a morte. Sabe aquela pessoa que tinha um bracinho pequenininho, as mãozinhas mirradas, sem vida? Jesus tocou e aquele que não enxergava, passou a enxergar. Aquele que não falava, começou a falar. Aquele que não andava, saltou de alegria. Onde está a alegria desse casamento? Acabou o vinho. E Jesus faz o quê? Transforma a água em vinho, o melhor vinho. 3 anos e pouco de doação, de ministério, de envolvimento, de relacionamento com pessoas, de perdão de pecados. Vá e não peques mais. Indo até a morte, morte de cruz. Ficou morto? A palavra de Deus diz o quê? Ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu quero chamar o Daniel, e eu quero cantar com vocês
essa música que fala da história de Jesus, que conta de uma maneira simples, singular, peculiar, a história de Jesus. E eu quero te convidar a deixar que a história de Jesus agora, de uma maneira muito preciosa, inunde aí o teu coração e a tua mente. Você pode colocar a letra para a gente poder cantar junto? Desceu da glória, e homem se fez, e e homem se fez varão de dores, servo sofredor, servo sofredor, padeceu. Sim, Jesus, Sim, Jesus padeceu. Sim, Sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea. de forma Ele a deu. Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo. Poderia obrigá-lo. Foi seu próprio que o moveu. Aleluias. Por isso reina Acima dos céus, e tem o nome capaz de nos salvar. é Jesus, só Jesus, só Só Jesus. Jesus. Virá em breve o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará. Meu Jesus voltará.
Aleluias. A história não termina no sepulcro. A história de Jesus. Deus une a história de Jesus com a minha história, com a minha vida, com a tua vida. Quando você e eu nos deparamos com a pessoa de Jesus, não tem como sair do mesmo jeito. E se eu permito que Ele entre na minha vida, ô compadre, aí não tem para ninguém, ó. É a mente dele, são os olhos dele. De repente os meus pensamentos já não são os meus pensamentos, eu quero que sejam os pensamentos de Jesus. Olha que texto precioso da palavra. Vocês, eu e vocês, nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, porque pela graça vocês são salvos. Repete comigo. Porque pela graça eu sou salvo. Nós somos salvos. Porque pela graça Jesus me salvou, me converteu, mudou a minha história, transformou a minha história. Não tem como. Criança, adolescente, jovem, velho, mulher, homem, idosos. Quando se encontram com Jesus, a vida passa a ter um novo sentido. Um novo sentido. E eu quero deixar vocês agora na companhia de algumas pessoas. Nós vamos soltar um vídeo. E eu, quando pedi para o pessoal do Criativo organizar esse vídeo, eu disse: olha, eu gostaria que vocês pudessem pegar pessoas simples, comuns, do dia a dia, que estão aí perto da gente, e que tiveram suas vidas, seus encontros com Jesus. Como foi que aconteceu? Quem foi usado para que essas pessoas pudessem ouvir de Jesus e perceber assim, naquele momento: puxa, eu preciso de Jesus na minha vida, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu queria pedir para o pessoal soltar os vídeos que a gente vai ver agora. Eu me converti, tive encontro com Cristo aos 4 anos de idade, Eu era criança, mas eu me lembro claramente o dia e o momento. Era uma noite, eu estava em casa, nasci num lar cristão. Meus pais estavam recebendo uma pessoa que não conhecia Jesus e estavam falando de Jesus para elas lá em casa. E eu, criancinha, fiquei assim no cantinho da porta, ouvindo eles falando de Jesus, de salvação, de confessar Jesus com a sua boca, E aí eu fiquei ouvindo aquilo. Quando essa pessoa foi embora naquela noite, eu chamei meus pais e disse para eles que eu queria naquele dia orar e confessar com a minha boca que Jesus era o meu Senhor e meu Salvador. E assim a gente fez. Eu me lembro, a gente se ajoelhou na escrivaninha, e aí meu pai orou e eu repeti. E eu considero que aquele dia foi o dia em que eu tive um encontro com Jesus.
E como eu era muito criança, né, eu acredito muito que a caminhada com Cristo, conhecendo a Bíblia, né, tendo comunhão com os irmãos na igreja, foi uma caminhada que confirmou aquela decisão que eu tomei nessa época atrás, né? Então, na adolescência, na juventude, quando eu vivi circunstâncias em que eu tive que fazer escolhas, né, do que era certo, do que não era certo, eu creio que à medida que eu fui escolhendo o caminho, né, de Jesus, eu fui ali confirmando, né, essa caminhada de ser discípulo de Jesus. Então, lá atrás, quando eu era criança, Deus plantou algo no meu coração, né, e aquilo ali foi crescendo, né, crescendo até os dias de hoje, que me considero discípula de Jesus Cristo, né, numa caminhada de luta, de restauração, mas salva pelo nome de Jesus. Foi através de um convite de uma prima para conhecer a IBC no Colégio 7 de Setembro, onde lá acontecia um projeto social, que era uma amiga, e ela me convidou e eu fui. Quando eu cheguei nesse projeto, me chamou muita atenção a forma como eles nos tratavam, a forma como eu fui acolhida, a forma como eles pregavam e falavam de Jesus de uma maneira bem simples. O louvor também me chamou muita atenção e por me sentir não uma pessoa da comunidade, sim, mas um membro da igreja. E depois que esse projeto terminou, foi no mesmo ano que eu entrei, a IBC veio para a tenda. E eu continuei vindo para os cultos aqui na tenda, todos os domingos. E num desses cultos eu vim a conhecer Jesus, aceitar Ele como Senhor e Salvador. Desde então eu tenho sido assim, privilegiada por estar sendo acompanhada aqui nessa igreja. Hoje eu sigo integralmente, já há quase 4 anos. E no ano seguinte eu participei de um acampamento do Radical, onde eu conheci o Nelson e a Rosvita, que também foi muito impactante conhecê-los na minha vida, na minha história. Então eu sou muito grata a Deus pela vida dessa minha prima, que me fez esse convite, pela vida do Nelson e da Rosvita e do projeto Mãos Amigas. Então eu invisto no projeto social, nas pessoas da comunidade, porque eu estou aqui para contar a história e o que Deus fez na minha vida, Deus pode fazer na vida de qualquer pessoa. Obrigada. Eu conheci Jesus no acampamento, o Jogo da Vida, o acampamento do Radical. Eu tinha 15 anos, o acampamento mais irado que eu já fui, realmente. E desde então, eu acho assim, após o acampamento, teve aquela euforia, né, que a gente chama de fogo de acampamento, que vocês sabem que não dá para manter uma constância, né, às vezes. Mas que eu comecei a caminhar de verdade com Cristo, assim, de forma autêntica, foi o primeiro acampamento que eu servi, que foi o Reino Não Tão Distante, acampamento do Geração Futuro. E, cara, eu tive uma experiência sensacional com Deus, através de uma criança. Deus usou uma criança para me impactar, que foi o Theo. E eu estava numa fase da minha vida de dúvidas a respeito de Deus, até se ele existia ou não, tenho que confessar, mas, cara, o Theo, ele falava de Deus para mim, ele proclamava Jesus, ele falava com tanta convicção de Deus para mim, evangelizava sem nem saber que eu estava precisando daquilo, que, cara, isso só pode ser de Deus. Eu me apaixonei por Cristo naquele dia, naquele acampamento, e hoje eu lidero o Theo no Radical e estou tendo a oportunidade de devolver, né? De contribuir com o crescimento espiritual dele, assim como ele contribuiu para o meu, ser instrumento na vida dele. Onde conheci Jesus, eu era um dependente químico, vivia na rua, mendigando, né? Conheci Jesus foi pela dor, né? E esperei que isso acontecesse, né? Mas mais importante é que hoje eu tenho uma comunhão com Cristo, né? Tenho uma casa, tenho uma esposa, sou grato a Cristo e por Deus ter usado pessoas, né, no qual me levasse para a casa de recuperação, para que lá eu conhecesse mais a Cristo. E acredito que enquanto Jesus voltar, eu vou permanecer na sua comunhão. Me converti com 80 anos e eu queria ter sido convertido, eu tive que ter me convertido mais cedo, mas sair pertence a Deus, né? Aí o avô estava nos Estados Unidos, se converteu lá, chegou em casa, a gente começou a convidar a gente para ir para o 7 de setembro, a esposa dele não foi de acordo, mas eu sempre, todo domingo que ele ia, eu fui. No segundo domingo eu tive vontade de me converter, mas fiquei muito triste, cheguei em casa, passei a semana incomodada, quando foi no terceiro domingo eu fui, cheguei lá e me converti.
Foi uma coisa melhor que eu fiz na minha vida. Porque se eu não tivesse feito isso, eu não iria feliz como eu sou. Sou uma pessoa com 90 anos e graças a Deus sirvo há 10 anos na igreja, né, no alcance social. Sirvo para Deus com muito prazer, porque é o que eu gosto de fazer. 90 anos até quarta-feira da semana passada, porque quinta-feira a vovó Mazé fez 91. Pense na bênção. Permanecendo em Jesus, a minha história vai se misturando com a vida de Cristo. E dia a dia assumo um estilo de vida que reflete minha relação de amor com Jesus. Faz um exercício comigo agora, rapidinho. Faz assim, ó, 2 dedinhos, todo mundo, 2 dedinhos. 2 dedinhos, todo mundo. Agora, faz o seguinte, dá um toque bem de leve na pessoa que está aí do teu lado e diz assim, ei, proclamar Jesus é um estilo de vida. Do outro lado agora, do outro lado. Você já proclamou para cá agora? Mas fala, ei, proclamar Jesus é um estilo de vida. E agora importante, quero ver se você está ligado. De novo, 2 dedinhos. Vira para a pessoa que está atrás de você e diz a mesma coisa. Peguei você. Não tinha ninguém para você falar, de repente a pessoa estava de costas. Proclamar Jesus não precisa usar palavras. Mas a pessoa que te conhece vai saber se você tem ou não Jesus. É estilo de vida. Em meio às tribulações, Deus enche o teu coração de esperança. Em meio à tristeza, Ele transforma em alegria. Em meio à dor, Ele dá alento. Em meio à perda, Ele traz consolo. Esse é o nosso Deus. A história de Jesus. Proclamar Jesus é um estilo de vida. E finalmente agora a história dos outros. Quem é o outro? Quem é a pessoa que Deus tem colocado do meu lado? Convive comigo, se relaciona comigo. Eu sei a história dele ou não? Eu conheço ele ou não? E aí então, eu procuro ligar a minha história, que está já entranhada, misturada com a história de Jesus, com a história de uma outra pessoa, de outras pessoas. Descubro a história delas, e através de um relacionamento íntegro, autêntico, elas com certeza verão na minha vida atitudes de Jesus. E terão a oportunidade de ouvir a história de Cristo na minha vida. O que eu queria que você pensasse agora é o seguinte: pense naquele teu amado, naquele teu querido, aquela pessoa que você ama, conhece, se relaciona, talvez um amigo, uma amiga, alguém que você conheceu, talvez no teu trabalho, alguém especial para você, e ela não tem Jesus. Como é que vai ser o céu sem essa pessoa? Você já parou para pensar? Você conhece a história dela? As lutas dela? As dificuldades que ela tem? Você tem servido a ela sem nenhum tipo de interesse, simplesmente porque você a ama. Interesse genuíno. Sabe das suas lutas, suas aflições, suas vitórias.
E ao conhecer a história das outras pessoas e se importar com elas, você vai ganhar o direito de ser ouvido. E as pessoas vão ouvir você, mesmo sem você proclamar. Há um conceito que nós temos que quebrar. Fulano de tal não conhece Jesus. Vou fazer o seguinte, vou levar ele para a minha igreja. Porque se eu levar ele para a minha igreja, no dia o pastor Armando vai trazer aquela palavra poderosa. E no final do culto vai fazer aquele apelo. O pastor Armando está viajando. Quem vem pregar é o Nelson. Não, falhou, aquele cara de bandana, pelo amor de Deus, como é que vai ser, Jesus? Eu trouxe meu vizinho justamente hoje, meu Deus do céu. Não acredito num negócio desse. Nós queremos ganhar a pessoa para a igreja. Está errado. Está errado. Ganha a pessoa para você primeiro. Eu preciso ganhar o coração daquele meu amigo para mim. Ele precisa confiar em mim e independente do que ele fizer, eu vou orar por ele, vou jejuar por ele, vou abençoar a vida dele e não vou sossegar enquanto eu não ver ele aqui do meu lado, louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, declarando que só o Senhor é Deus e não há outro. Eu ganho ele primeiro para mim. Bota os dois dedinhos assim. De novo. De novo. Fala assim agora. Miserável. Pecador. Você precisa ganhar a pessoa para você primeiro. Ganhar a confiança dela. A amizade dela. E depois, naturalmente você vai ganhá-la para Jesus. Ela vai perguntar, ela vai querer saber: que negócio é esse? Como é que você é desse jeito? Eu não acredito. Me conte o que é. E você vai falar o quê? É Jesus. Foi Jesus. Será Jesus? Usa até o futuro. E depois, ela naturalmente vem para a igreja. Você não se preocupe. Não precisa nem vir para a IBC, não precisa? Claro que não, você sabe disso. Não tem jeito. Ela vai se apaixonar por Jesus e naturalmente ela vai se apaixonar pela noiva de Jesus. E ela vai crescer, vai ser abençoada e vai falar para outros e para outros. Proclamar é ouvir histórias e contar a história de Jesus. Repete comigo. Proclamar é ouvir histórias e contar a história de Jesus. Sua história e minha história, pelo menos da grande maioria, com certeza, já foi mudada como a história desse mundo, antes de Jesus e depois de Jesus. Antes de Jesus eu era assim, depois de Jesus, olha o que ele já fez. E eu quero deixar um último desafio para você, antes da gente ir embora. Tem um texto da palavra que é lindo demais. João 3 conta a história de um mestre chamado Nicodemos. E ele chega para Jesus dizendo: mestre, como é que é esse negócio do reino dos céus? Eu entendo que o Senhor é uma pessoa massa que veio de Deus, me conta. E aí Jesus diz assim: Nicodemos, para compreender o reino dos céus e saber como é,
É necessário nascer de novo. Eu não sei quantos de vocês tiveram o privilégio de ver os filhos naturais de vocês nascerem. Talvez a grande minoria. Os mais velhos talvez viram porque o parto era feito em casa de parteira. Deus me deu o privilégio de ver o Israel Felipe nascer, estar na sala do parto no momento que a Rosvita deu à luz. Eu não tive o privilégio de ver a Rebeca nascer. Rebeca é filha do coração, nasceu num hospital com 6 meses de vida e Deus cuidou dela até o dia que ela foi dada em adoção e chegou na nossa casa. Mas eu me lembro do dia que o Israel nasceu em Cristo Jesus. Eu me lembro do dia que a Rebequinha entregou a vida dela para Jesus. Um culto, nós chegamos atrasados. E tinha o pessoal, lembra da dança aqui, que as meninas vinham dançar aqui? O ministério da igreja, está precisando voltar, né? Turma dançar de novo, né? E a Rebequinha era doida com aquele negócio aí, ela, pai, já que nós não vamos no Geração Futuro, vamos assistir o culto e tal, e aí beleza. A Rebeca ficou aqui na frente, vendo as meninas cantarem, dançarem durante o louvor e tal, foi, voltou, sentou ali comigo. Pai de filho pequeno fica perto da beirada, né? Qualquer coisa vai para o banheiro. Aí estamos ali no meio do culto, de repente a Rebeca olha para mim, olha para o Israel e fala assim, pai, eu queria entregar minha vida para Jesus. Como é que é? É, pai, eu queria entregar minha vida para Jesus. Aí o Israel olhou para mim e disse, pai, a Rebeca está querendo dizer para o senhor que ela quer entregar a vida dela para Jesus. Eu fiquei naquela, será que no final do culto eu levo a Rebeca, na hora que o Armando fazer o apelo e tal? Aí eu falei, como é que nós vamos fazer? Ela falou, sei lá, pai. Eu falei, nega, como é que você quer fazer? Você quer que o papai ora, você quer orar, dizendo, Jesus, você é meu Senhor, é meu Salvador? Ela disse, pai, faz o seguinte, você ora e eu repito. Então tá bom. E ali, o Israel e a Rebeca, ela orando, e o povo tudo em volta. Quando a Rebeca terminou de orar comigo, o povo, aleluia, glória a Deus. E o Armando aqui pregando, não entendeu nada. Se você não teve o privilégio de ver seu filho nascer, eu quero desafiar você a ver filhos espirituais nascerem. Gente, é demais. Quando alguém perto de você, próximo de você, em qualquer ambiente, diz eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador, e você consegue ver essa pessoa nascendo de novo, e você começa a cuidar dela, trocar fralda, tirar os carrapichos, é bom demais. É bom demais, é muita alegria, é demais da conta. Leve esse desafio contigo. Deixe Jesus entrar na tua história de tal maneira que você vai ficar completamente impregnado dele. E o propósito maior de Deus vai estar se cumprindo, que é o Espírito Santo de Deus formando em você a imagem do Filho Jesus. E aí a sua vida e a vida de Jesus é a mesma coisa, e você vivendo Jesus, transpirando Jesus, e ganhando aquela pessoa para você, e vivendo Jesus na vida dela, e de repente ela nascendo de novo, para a glória de Deus Pai. Amém? Antes de cantarmos, quero fazer um desafio para você que ainda não permitiu Jesus entrar na tua vida e ainda não confessou Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Se tem alguém no nosso meio hoje que gostaria de fazer isso, dizendo, Jesus, eu quero você como meu Senhor e Salvador, por favor, se puder e quiser, faz um sinal para a gente, dizendo, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Aleluias, amém, estou te vendo ali, aleluias. Mais alguém? Amém,
Amém. Mais alguém? De repente lá na tendinha, lá atrás, olha que lindo. Amém. Ficou, foi logo de pé. Fica de pé se você puder. Você que tomou essa decisão hoje, fica de pé aí onde você está. Amém. Aqui, ó. Oh, aleluias. Abraça quem está aí perto, dá um cheiro gostoso. Diz: olha, você agora faz parte da nossa família, da família de Deus. Aleluias, aleluias. Amém? Saia daqui nessa noite, não antes de dar pelo menos 7 abraços aí no caminho. Vai abençoando, vai ministrando e vai contando aquela história que você não conseguiu acabar. Lembra no começo? Conta a tua história, revela a tua história para ela e vai dizendo como Jesus mudou a tua história. Amém? Amém? Amém. Que o Senhor te dê uma semana preciosa, maravilhosa na presença dEle, proclamando Jesus, não só com a tua boca, mas também com o teu viver. Essas pessoas que tomaram a decisão, que fizeram, quem está aí perto agora, sai abraçado com essa pessoa, dá um pulinho ali no Conexão, vai ter um momento gostoso ali de bate-papo, de interação, de relacionamento já. Queremos abençoar você, e não saia daqui não, vamos cantando agora, arrumando as cadeiras, e abraçando aí, e continuando contando aí a nossa história, e o que Deus fez em nós. Aleluias.